Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Conversas e Convidados, né? E hoje, com grande satisfação, grande prazer, estou aqui na casa do meu primo Denis Arthur de Carvalho, não é isso? Denis Arthur de Barros Carvalho. Denis Arthur de Barros Carvalho. Para mim é uma satisfação muito grande estar hoje aqui ao lado dele, esse jovem rapaz que na sua infância foi meu aluno e hoje eu estou ao lado dele como um aprendiz. Tenho dito muito a ele que tenho aprendido bastante com ele. Toda vez que venho à floresta eu sempre busco a pessoa dele, conversar com ele, para que ele me traga informações, para que ele me traga conhecimento. E com a graça divina, com a graça de Deus, ele aceitou esse convite de gravar humildemente, porque não é do feitio dele, mas com muita insistência, com muito carinho, ele aceitou esse pedido. Então é com grande satisfação que eu estou aqui ao lado dele, onde ele trará para nós, para mim também, sanar algumas dúvidas que eu tenho para saber das origens de nossa família, né? Quando eu cheguei ao município de Floresta, no ano de 1997, eu não conhecia a minha família por completo, né? Já tinha contato com alguns parentes no Recife, inclusive o avô dele eu conheci no Recife, a mãe dele eu conheci em Recife, e eu não conhecia Floresta, não conhecia esse município. E hoje já se completa mais de 20 anos que sou florestano, agradeço isso, é até bom ressaltar, de agradecer ao ex-vereador Flavinho Ferraz, que me concedeu o título de cidadão florestano, e hoje eu me sinto um filho de Floresta. Então, apesar de estar morando em Jardim, estar morando no Ceará, devido à necessidade de trabalho, os meus laços com Floresta são muito fortes. Minha esposa é daqui de Floresta, meus filhos são de Floresta, todos dois nasceram em Floresta. Quero agradecer, aproveitar e lembrar do saudoso Dr. Clóvis Carvalho, que foi que fez o parto do meu primeiro filho aqui de Floresta. E o meu, aliás, o da minha mãe quando eu nasci, né, também. E agradecer também ao Dr. Carlos Alberto, que fez o parto do meu segundo filho, que também se chama Alberto, né? O meu primeiro filho aqui, do meu relacionamento aqui em Floresta, se chama Álvaro, o segundo se chama Alberto. Tenho uma filha também de um relacionamento em Alagoas, então hoje eu tenho 3 filhos. E aí eu fico muito feliz de retornar às minhas origens, de procurar sempre estar com os meus familiares, de procurar sempre saber a história de nossas famílias, e nada mais certo, nada mais assim, nada melhor do que procurar quem tem grande conhecimento nessa área. Eu, há uns 20 anos atrás, conversei muito com o Nivaldo, que é o pai do Denis, e ele já tinha esse estudo genealógico da nossa família, ele já sabia muito, ele já conversava muito, e já nos trazia muitas informações. Então, eu acho que fruto desse trabalho, fruto do que hoje o Denis é e do que ele sabe, ele deve com certeza a essa educação bem pautada dos pais deles, né? Tive o prazer de ser colega da mãe dele, minha prima, a Mayla. Então eu fico muito feliz e até emocionado de falar, porque são pessoas que eu tenho uma estima muito grande, os tios deles, que são meus primos. Enfim, são pessoas maravilhosas que de coração eu desejo tudo de bom, eu desejo que ele continue prosperando. Atualmente ele recebeu o título de membro da Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço, que é a ABLAC, né? Um jovem advogado, não é recém-formado, já tem um bom tempo que se formou. Mas há 8 anos. Há 8 anos já, né? Então se formou muito cedo, muito jovem, um grande leitor, né? Escritor também de vários artigos, e um colecionador também, é um grande colecionador de cutelaria, de outros instrumentos que retratam a nossa família, que retratam o cangaço. Enfim, é muito bom estar ao lado de pessoas que valorizam a cultura, que nos trazem esse conhecimento. Então, é com grande satisfação que eu estou aqui, Denis, e eu
trouxe simbolicamente aqui alguns livros, espero que você não tenha, porque você já tem livros aqui demais. E eu trouxe um livro aqui do Birajara Bragança, que vai falar sobre os movimentos sociais do Caldeirão. Um amigo meu lá do Rio de Janeiro, um escritor excelente. Sempre que posso, estou sempre assistindo ele. E aí eu presentei você com esse livro. Obrigado, Adriano. Trouxe também aqui do Cândido Couto Filho, que é um livro que vai falar sobre o messianismo no Brasil. O Cândido Couto, que é um cearense, é um livro excelente, uma obra muito boa. Espero que você não tenha também, está aí de presente. Obrigado. E um pouco de Maquiavel, né? Um romance que vai falar aqui do Mistério de Maquiavel, do Michael Enice. É uma literatura estrangeira, mas é um livro romanceado. Espero que você goste, né? E faça jus. E Maquiavel é básico, né? É. Maquiavel é básico. Com certeza. E aí você fica à vontade agora para fazer sua introdução, seu início, dar uma boa-vinda aos nossos telespectadores, as pessoas agora que estão nos ouvindo. Pois é, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Queria agradecer aqui a deferência do meu primo Adriano, que ele, como eu costumo dizer, ele gasta muita vela com defunto ruim. Que ele me dá uma importância que eu não tenho, né? Mas eu sou muito grato, fico muito honrado por todo esse carinho, por toda essa consideração que ele tem por mim, por minha família. Aliás, pela nossa família, né? Mas eu refiro assim a minha mãe, a meu pai, ele tem muito carinho, muito respeito e eu sou muito grato a isso. E é aquela coisa, e é recíproco. É recíproco. Eu separei até uma peça aqui, eu não falei nada a ele, mas separei, deixei aqui em cima da mesa, deixei aqui uma medalha, Maratona Brasileira de Astronomia de 2002, medalha de bronze, eu era aluno dele. Tá, cara, poxa. Eu era teu aluno de Física e Química em 2002. Foi justamente quando eu ganhei essa medalha da Maratona Brasileira de Astronomia. Só tu mesmo que é colecionador para lembrar do negócio desse. Mas eu não ia deixar passar barato isso aí. Isso aqui é uma demonstração de carinho muito boa, né? Que, sei lá, eu fico emocionado, cara. Aqui não deixa de ser uma representação, né? muito boa. Uma referência, né? Ontem a gente passou a tarde conversando aqui e eu estava lembrando a ele, justamente, eu saí daqui de Floresta, ia fazer 14 anos. Fui estudar na capital, né? No Recife, é um costume que nós do interior temos. Aqui qualquer pessoa que tenha... Hoje não, que hoje tem faculdade em Petrolina, tem faculdade em Belém de São Francisco, Serra Talhada, mas na minha época, na época dele também, a gente tinha realmente que fazer esse deslocamento para a capital, era onde tinha um ensino de maior qualidade, aquela coisa. E eu saí daqui para fazer o primeiro ano, né? Não tinha essa história também de 9º ano, aquela coisa não. Chegava até a 8ª série, você ia para o primeiro ano, eu fui para lá, eu ia fazer 14 anos, né? Então, eu tinha 12 anos quando você foi meu professor a primeira vez de Química e Física. E eu estava lembrando a ele ontem que nesses são quase 16 anos que eu já não vejo mais Química, Física. E eu estudei nos melhores colégios de Recife, colégios que na época eram da mais alta estirpe, aquela coisa. Mas eu não recordo, eu não pus em prática, né? A química, a física, eu enveredei pelo ramo de humanos, né? Pelo ramo do direito e pela história também, sertaneja principalmente. Mas o pouco que eu lembro de química, eu estava conversando com ele ontem, é justamente os elementos, né? Porque quando ele dava o conteúdo, ele faltava terminava de dar o conteúdo, mas faltava 15 minutos para terminar a hora-aula, né? Para ele não liberar, ele dizia, olha, faça aí 30 elementos de cabeça, quem fizer os 30 elementos sai. A gente corria, fazia os 30 elementos, faça 50 elementos agora.
e a gente fazia os 50 elementos. E nessa brincadeira da repetição, até hoje, eu nunca esqueci a tabela periódica todinha. Completa. Ali o negócio. Ele até estava lembrando ontem que pediu pra gente fazer 50 e eu fiz mais de 100 elementos, sabe? De cabeça. Era uma coisa incrível. Mas é aquela coisa, era muita repetição. Pedia para fazer tabelas em cartolina. Um mês depois já passava de novo aquele trabalho de cartolina. Isso foi importantíssimo. Isso foi importantíssimo. E hoje é aquela coisa. Na química, ele é meu professor de referência, porque o pouco que eu ainda lembro de química foi com ele. Nada, mas nem tanto. Hoje, por ser matemático, né, a gente sempre mantém essa questão da repetição, né? Sempre é importante exercitar muito. A matemática, ela se aprende com erros. Não vai pensar você que errar não é correto. Errar faz parte, né? A gente aprende com os erros. E essa questão de repetir, ela é muito importante. Você pegar um livro, ler uma vez, ler duas, ler três, porque como tem um livro do Deleuze, que eu tinha lhe dito ontem, que se diz diferença e repetição, né? A cada repetição que você faz, existe uma diferença, porque o espaço-tempo é outro. Né? Então você tem uma perspectiva diferente, tem uma dimensão diferente das coisas. Então, por mais que você repita qualquer coisa que seja, você vai ter algo diferente a ver. Mas a repetição, ela é sempre importante nesse aspecto, né, da gente querer aprender. E com os elementos, talvez na minha inexperiência, porque era um jovem professor, né, mas eu tentava fazer o que era correto, né, que vocês aprendessem de alguma forma ou de outra. Mas aí você sabe que aquela experiência deu certo. Né? Eu fico feliz. Você tá 16 anos depois. Surpresa aí com a medalha, né? E aí guarda de coração. Mas para a gente começar, né? Para não ficar Antes disso, eu queria retribuir, né, os presentes que você aqui gentilmente me cedeu. Também quero até indicar também esse livro aos telespectadores, né? Esse livro sobre a campanha de Princesa, do João Leles Luna. Ele fala sobre uma rebelião que aconteceu na década de 30, início da década de 30, aqui em Princesa, muito bom, na Paraíba. E através dessa revolução, dessa revolta, quer dizer que não chegou a ser uma revolução, foi que chegou a ser uma revolução. Né? A revolta de Princesa deu início à Revolução de 30. Então é para ver que a República Nova nasceu no interior da Paraíba, né? Que culminou essa questão, culminou com a morte de João Pessoa, com a prisão de João Dantas, consequentemente com a morte que é o pai de Ariano Suassuna. Isso, a morte do pai de Ariano Suassuna. Enfim, foi uma questão que englobou muita gente, o sertão inteiro, e que teve ecos que abrangeu o catete. Poxa, não é verdade? Mudou com a história do Brasil como mudou um todo, a história né? do Brasil. Mudou a história do Brasil. Pô, fico muito feliz, gente. Esse livro. Para mim é um prazer. Esse uma outro satisfação. Livro sobre a história do banditismo no Brasil, que fala sobre a criminalidade desde a época colonial até os dias atuais. É um livro importantíssimo. Essa nossa região do Pajeú. Ou talvez até uma referência para quem estuda a literatura do cangaço. Não, né? claro, com certeza. Até isso aqui caso, precede a literatura do cangaço. Você é um advogado, me desculpe, criminalista ou trabalhista? Olha, eu tenho uma especialização em processo criminal e ciências criminais. Então sempre esses livros assim que abordam a questão da criminalidade no Brasil, você tem sempre, né? Mas hoje eu estou atuando aqui em Floresta como advogado previdenciário. Muito bom. Fico satisfeito. Um excelente livro. E o terceiro livro é um livro de história regional, Sertão do Salgueiro, que é a nossa região aqui próxima, né? Salgueiro foi praticamente fundada até por parentes nossos que saíram daqui com a questão, já tinham alguns parentes lá, mas aí ontem eu estava te falando de uma questão que teve do Vitorino com o Damaso.
o Vitorino, feito a acomodação. A acomodação era uma espécie de acordo. De acordo que havia entre as famílias. Que havia entre as famílias, para evitar questões maiores ali, eles faziam ali uma acomodação, porque tinha uma história que dizia que a polícia e o governo não se metiam em briga de branco. E até hoje tem aquela história, né? Vocês são brancos que se entendam. Porque isso era, quando tinha briga de família, coisa assim, geralmente era resolvida entre elas mesmas. A polícia não intervia, não tinha aquela... Só quando realmente era um crime assim, que tinha uma repercussão, alguma coisa, aí eles mandavam, mas era com muito pé atrás, porque eles precisavam daquele apoio. E as famílias não eram como hoje, eram bem mais unidas. Eles tinham aquele líder político, aquela coisa, e se o governador tivesse um desafeto numa família, podia ser certo que ele perdia o apoio da família completa. Poxa, interessante. Então era bem... Isso aí. Então fico grato, né, que O Sertão do Salgueiro, um livro que fala da história do município de Salgueiro,